Olá, meu nome é Áquila, eu faço parte do Ministério Integre da IBNU e hoje a gente vai estudar o 13º capítulo do livro Ministério de Misericórdia do Timothy Keller. Esse capítulo trata do Ministério de Misericórdia e crescimento da Igreja. Nós não estamos tão acostumados assim a pensar no Ministério de Misericórdia como uma obrigação de todo cristão e de toda a Igreja. O pensamento comum é, no máximo, que misericórdia é doar cesta básica e compartilhar algumas roupas usadas. Quando a gente percebe a dimensão dos problemas e vemos as possibilidades de transformação econômica ao nosso redor por meio desse tipo de envolvimento da igreja, a gente pode se sentir bastante sobrecarregado. Esse tipo de ação não é cara demais para a maioria das igrejas, não vai tirar recursos do evangelismo e também tirar forças do crescimento da igreja. Ninguém consegue realizar todas as possibilidades de ministério ao mesmo tempo, mas o ministério de misericórdia não é mais intimidante do que qualquer outro ministério. Ministério de misericórdia é um empreendimento do reino. Ele não é um fim em si mesmo, mas é um fim para estabelecer o reino de Deus na terra. Não é apenas alimento para o corpo, mas é manifestação do corpo de Cristo na vida daquele que necessita de maneira completa. Misericórdia e evangelismo, dessa forma, não precisam ser vistos como dois competidores, mas como dois cooperadores para o mesmo alvo. A tentação que a gente precisa enfrentar é de ter uma percepção muito restrita do ministério de misericórdia. Ele não é isca para o evangelismo, a gente não faz isso apenas para, no final, ter a possibilidade de falar o evangelho, e, por outro lado, ele não é uma distribuição de recursos como tendo o seu único propósito, o seu único fim. Essa segunda visão despreza a necessidade de amadurecimento e crescimento tanto do indivíduo que está sendo ajudado, como da igreja que está desenvolvendo o ministério de misericórdia. A visão do todo não é apenas do necessitado, mas também da igreja. Adoração, comunhão, evangelismo, ensino, prática de misericórdia, tudo isso é necessidade da igreja. Não basta olhar a pessoa a quem ajudamos como um todo, mas também a nossa igreja local. Cada pessoa sente maior urgência por um ministério diferente, e isso é natural, até porque cada um tem um dom específico. Mas a igreja precisa crescer em várias direções ao mesmo tempo. Misericórdia está envolvida em todos os ministérios da igreja, mas esse envolvimento não pode acontecer pela culpa. Se a gente acreditar que essa motivação é forte o suficiente, provavelmente esse ministério não vai ter muito fôlego. Por meio da comunhão pessoal com o Senhor é que as pessoas precisam ser expostas aos ensinos sobre misericórdia pelo viver da graça e do amor de Deus. Não pode também ser apenas um esforço pessoal, individual, mas é fruto da maturidade do corpo. O crescimento numérico, além do ministério de misericórdia, também é uma necessidade desse mesmo corpo. Crescimento não é apenas de seguidores independentes, pessoas que percebam a mensagem do Evangelho, se rendam a Cristo, mas sim de pessoas que façam essas coisas e sejam inseridas no corpo e numa igreja local. O crescimento de cada um dos seguidores, a semelhança de Cristo, implica necessariamente no crescimento da paixão pelos perdidos. A mesma maturidade que leva à misericórdia leva também ao evangelismo. Acrescentar programas de misericórdia sem dar atenção a essas outras dimensões é falta de visão. O ministério tem de crescer no ritmo da igreja. Esse ministério se fortalece a partir do crescimento de outros ministérios. Por exemplo, o evangelismo pode revelar a necessidade de cuidar das necessidades de um grupo específico. A ideia de que você evangeliza um grupo de pessoas e ao ser submetido, ao ser se deparar com as necessidades profundas e diversas desse grupo que está sendo evangelizado ou de pessoas que se converteram, você percebe que o ministério de misericórdia também precisa ser aprofundado, diversificado, aperfeiçoado na igreja. É difícil manter o ministério de misericórdia sem o crescimento da igreja. Isso porque os novos convertidos costumam se envolver com o ministério de misericórdia e esse ministério precisa de grande alternância, dada a exigência de tempo e de energia que ele demanda.
Mas como é que o Ministério de Misericórdia promove o crescimento da igreja por meio de conversões a Cristo? O Ministério de Misericórdia transmite uma mensagem positiva à comunidade. Mas nem tudo é muito fácil, porque pessoas em necessidade apresentam desafios que não são bem recebidos por todos que estão na igreja local. A persistência em superar essa barreira lança um fundamento plausível para os que nos observam de fora da igreja. Muitas vezes as pessoas creem no Evangelho por motivos não racionais, e uma comunidade consistente e amorosa é persuasiva. O Ministério de Misericórdia cria pontes com pessoas que jamais viriam à igreja. O estudioso Frank Tillapau, que é citado por Timothy Keller, divide os não-cristãos em 4 grupos diferentes. Os não-cristãos igrejeiros, que pensam que são cristãos pela prática de ritos religiosos. Os não-cristãos conectados, que não participam da igreja, mas moram perto de alguma igreja, têm conexão forte com pessoas que são da igreja por vínculo familiar, de trabalho, de lazer. Os não-cristãos distantes, que estão em outras cidades, estados e países. E os não-cristãos desconectados, que é boa parte das igrejas da nossa cidade, das nossas comunidades, porque eles não estão conectados diretamente à igreja e nem fazem parte da rede de amizades de algum membro da igreja. Para os não cristãos igrejeiros, como alcançar essas pessoas? Sendo visível na comunidade, divulgando a igreja, se posicionando em lugares centrais, realizando eventos que possam ser vistos pela comunidade. Sobre os não cristãos conectados, como alcançar essas pessoas? Por meio das amizades, visitas de evangelismo e discipulado, grupos de estudo nas casas, eventos de conexão. Para os não cristãos distantes, a gente precisa contar com o apoio e desenvolvimento das missões e das plantações de igreja. Mas para os não cristãos desconectados, o desafio parece ser maior. A gente tem aqui nesse grupo estudantes de outros países, mães solteiras, trabalhadores braçais pertencentes a minorias étnicas, artistas, músicos profissionais, judeus, pessoas muito ricas, prostitutas, citando um grupo extremamente diverso que aparentemente não tem nenhuma ligação entre si, mas todos eles são pessoas que costumam não estar conectadas à igreja. Como alcançar essas pessoas? Por meio das necessidades que essas pessoas apresentam. Não há outro ponto de contato com eles. A maioria das ferramentas de evangelismo que temos ao nosso dispor ignoram esse grupo. A maioria trabalha com o primeiro e com o terceiro grupo. Mais recentemente, o trabalho de evangelismo por meio dos relacionamentos tem crescido nas casas e isso alcança o segundo grupo, mas poucos são os que trabalham com os desconectados, o quarto grupo. A solução passa por conhecer o que eles precisam. Por exemplo, para pais e mães divorciados, é preciso oferecer seminários sobre a vida após o divórcio, relacionamentos sociais, aconselhamento, cuidado com crianças, serviços diaconais que vão de encontro à necessidade dessas pessoas. Isso apenas para citar um dos vários exemplos possíveis. Esse esforço não é apenas ponte para conhecer essas pessoas para que posteriormente o Evangelho seja pregado. O Ministério de Misericórdia comunica em si a mensagem junto com nossas palavras e assim encarna a verdade. Mas em termos práticos, como é que isso pode ser aplicado na igreja local? Primeiro, entendendo as pessoas. Inicie o planejamento identificando as necessidades físicas, emocionais, sociais, cognitivas e morais do grupo que você deseja alcançar. Em segundo lugar, identificar onde essas pessoas se encontram. Para identificar não cristãos conectados, envolva a membresia da sua igreja, que deve buscar em seus vínculos biológicos, geográficos, profissionais e de lazer, onde estão as pessoas próximas a elas que podem ser alcançadas pelo Evangelho. Boa parte dos estudos anteriores nos ajudam a identificar os não cristãos desconectados. O caminho vai passar necessariamente por contactar vários tipos de profissionais: assistente social, servidor público, empresário, profissional liberal, professores e alguns outros que talvez sejam mais específicos à sua condição. Uma vez identificadas essas pessoas, os cristãos desconectados, é preciso agir conforme suas necessidades, comunicar o Evangelho
e pensar como integrar essas pessoas na igreja local. Algumas igrejas não se preparam para receber os convertidos que vêm pelo ministério de misericórdia, mas é preciso perceber que há diferenças de linguagem e comportamento entre os vários grupos que compõem uma igreja que atue com misericórdia. Em muitos casos, é preciso criar espaços em que esses novos membros e esses novos grupos que se integram à igreja se sintam mais à vontade e, a partir daí, trabalhar para a maturidade e integração da igreja como um todo. A maioria das igrejas são bem homogêneas, sem nem sequer perceber que suas decisões foram que levaram a isso. Uma outra possibilidade é a igreja encaminhar de forma consciente e cuidadosa os novos convertidos para as igrejas que tenham condições de integrar esses novos cristãos que fazem parte dos grupos que o Ministério de Misericórdia alcançou. Em último lugar, relacionar as estratégias. Identifique todos os ministérios de sua igreja que são necessários para cuidar das pessoas alcançadas. Misericórdia faz parte do evangelismo que traz pessoas novas cheias de necessidades que precisam ser tratadas pela igreja. Por exemplo, uma pessoa, como a gente citou há pouco, que passou por divórcio, vai apresentar necessidade de aconselhamento, instrução para o cuidado dos filhos, orientação profissional, cuidados financeiros, e isso envolve uma grande quantidade de ministérios dentro da igreja. Conclusão: há um número enorme de pessoas não alcançadas em nossas cidades. Cada grupo requer uma combinação cuidadosa de obras e palavras. Mas a pergunta que fica da reflexão que o Timothy Keller nos traz é: quando é que nós seguiremos a Jesus e tornaremos a palavra do Evangelho visível por meio das obras de misericórdia e de justiça?